A patogênese da malária não é brincadeira. Esqueça a ideia de que estamos lidando com patógenos simples. Estamos falando de biologia celular de altíssimo nível, com eucariotos extremamente especializados. A sobrevivência deles, bom, depende de uma guerra molecular e morfológica brutal e implacável contra o nosso sistema imune. Então, para a gente realmente entender o porquê dos tratamentos falharem e como a malária grave detona o organismo, a chave é dissecar esse agente, passo a passo, começando da taxonomia básica até chegar nos seus receptores de membrana. Vamos nessa? O Plasmodium, que é o gênero patogênico causador da malária, faz parte do filo Apicomplexa. E biologicamente falando, isso já nos dá duas premissas claras de causa e efeito. Primeira, eles são parasitos heteroxenos, ou seja, o ciclo evolutivo deles exige obrigatoriamente dar uma voltinha em múltiplos hospedeiros. O mosquito Anopheles atua como hospedeiro definitivo e nós, os humanos, como os intermediários. A segunda premissa é que eles são intracelulares obrigatórios. Replicação livre no plasma sanguíneo? Sem chance. Eles precisam se internalizar nas nossas células. E a grande arma taxonômica, a cereja do bolo evolutivo que define todo esse filo e torna essa invasão possível, é uma estrutura polar maravilhosamente adaptada pela evolução, o chamado complexo apical. Agora, de centenas de espécies descritas por aí, a gente foca em 5 que realmente infectam e causam estrago em humanos. Temos o Plasmodium falciparum, que é o grande responsável pela mortalidade global, e o Plasmodium vivax, que domina aqui nas Américas. Na sequência vem o Plasmodium malaria e o Plasmodium ovale. Um detalhe evolutivo fascinante sobre o ovale é que a genética revelou uma divergência nele. Ele se dividiu há mais de 1 milhão de anos em duas subespécies simpátricas, o P. ovale curtise e o P. ovale wallicheri. Ah, e não podemos esquecer do Plasmodium knowlesi. Ele era um parasito típico de macacos do Velho Mundo, sabe? Mas com o desmatamento, o nosso contato com esses primatas estreitou muito. O resultado é que o parasito se adaptou rapidinho para infectar humanos e hoje é uma baita preocupação clínica urgente lá no Sudeste Asiático. Mas aí fica a grande questão biológica. Como exatamente os esporozoítos que chegam ao fígado ou os merozoítos que atacam os nossos eritrócitos conseguem furar as membranas celulares? A resposta funciona quase como uma perfuratriz molecular. A arquitetura daquele complexo apical é, na essência, a máquina de invasão do Plasmodium. Ela foi desenhada peça por peça para romper barreiras que, em condições normais, seriam totalmente impenetráveis. Se a gente desmontar essa máquina de invasão, vamos encontrar funções moleculares superespecíficas. Lá na ponta extrema, temos os anéis polares elétron-densos e o conoide. Basicamente, é uma rede de microtúbulos enovelados que dá aquele suporte estrutural rígido para a entrada mecânica do parasito. Logo ali embaixo ficam os micronemas, organelas tubulares lotadas de proteínas de adesão. Elas são essenciais para o parasito reconhecer a célula-alvo logo de cara. Indo um pouco mais fundo, achamos as róptrias, que são organelas em forma de saco, vitais para secretar lipídios e proteínas. E sabe o que sustenta toda essa estilharia? Uma rede de microtúbulos subpeliculares. Essa rede percorre o parasito inteiro e usa a actina para fornecer a força motora. É ela que literalmente empurra o patógeno para dentro da nossa célula. E olha, essa invasão não é nem um pouco passiva. É uma cascata de causa e efeito implacável. Tudo começa com um pico de cálcio dentro do parasito. Esse sinal força os micronemas a liberarem adesinas, tipo a proteína EBA175 no P. falciparum. No mesmo instante, rola um encaixe perfeito de chave e fechadura. A EBA175 caça e se liga com uma afinidade absurda à glicoforina A, que fica lá na superfície da hemácia. Essa ligação firme é o gatilho estrutural para as rópteras descarregarem suas secreções diretamente na membrana do hospedeiro. A nossa membrana cede, se remodela e força uma invaginação que engole o parasito inteiro. É assim que se estabelece o famoso vacúolo parasitóforo. Esse vacúolo parasitóforo é o exemplo perfeito da diferença entre ser destruído e sobreviver. Pensa bem, se o Plasmodium simplesmente rasgasse a membrana da hemácia e caísse solto no citoplasma, ele estaria altamente vulnerável às nossas defesas intracelulares. Mas o vacúolo é, na real, um compartimento híbrido muito inteligente. A membrana que envolve o parasito ali dentro é totalmente modificada por aqueles lipídios e proteínas que as róptrias injetaram. Como ela não tem os marcadores proteicos clássicos da nossa célula, essa membrana vacuolar mascara o patógeno. Isso impede fisicamente que os nossos lisossomos se fundam ao vacúolo para destruir o invasor com ácido. É um truque de camuflagem celular simplesmente impecável.
Uma vez seguro dentro desse vacúolo parasitóforo, o parasito entra na sua verdadeira zona de segurança biológica. Bem longe do ambiente hostil do sangue periférico, o Plasmodium sequestra o metabolismo da hemácia de vez. É aqui que ele passa a se alimentar ativamente da nossa hemoglobina e dá a largada numa intensa multiplicação assexuada. Ele vai atravessando etapas morfológicas, mudando do trofozoito jovem até virar um esquizonte maduro. É exatamente aí que o dano celular sistemático começa. E essas transformações morfológicas são importantíssimas, viu? Elas ditam o diagnóstico no laboratório e a conduta clínica do médico. Se você comparar o contraste visual das assinaturas intraeritrocitárias do Plasmodium vivax com as do Plasmodium falciparum, a diferença é brutal. O modo como cada espécie interage, desmonta e altera o citoesqueleto da nossa hemácia geram morfologias radicalmente distintas. E elas são fáceis de identificar na prática, se a gente entender a base celular por trás de cada uma delas. Por exemplo, a biologia do P. vivax manda ele invadir preferencialmente os reticulócitos, que são hemácias jovens e extremamente flexíveis. Conforme ele cresce e vira um trofozoito maduro, o parasito exibe um movimento intenso e ganha um aspecto irregular, ameboide. Isso acaba inchando, hipertrofiando a hemácia infectada, deixando-a bem maior que as normais ao redor. E não para por aí. Simultaneamente, o P. vivax exporta proteínas que criam pequenos complexos na membrana do eritrócito. Quando coramos isso no laboratório, essas alterações aparecem como um pontilhado fino e avermelhado por toda a célula, as famosas granulações de Schuffner. É a assinatura inconfundível para o diagnóstico rápido. Já no caso do P. falciparum, o cenário contrasta totalmente quando olhamos para a marca registrada da sua reprodução sexuada, os gametócitos. Eles literalmente curvam e esticam a hemácia até formarem uma silhueta alongada de meia-lua, muitas vezes parecendo uma banana. E olha, essa estrutura rígida não é nenhum acidente visual, não. Na verdade, é uma adaptação tática e estrutural projetada exclusivamente para facilitar a circulação a longo prazo lá nos nossos capilares periféricos. É ali que o parasito aguarda, bem pacientemente, o momento exato de ser ingerido durante o repasto sanguíneo de um novo mosquito vetor. Contudo, aqui vai um alerta: não são os gametócitos que causam a morbidade aguda da doença. Precisamos elevar o nosso raciocínio da parte puramente morfológica para a fisiopatologia clínica de alta letalidade. O P. falciparum mata. E essa letalidade não vem só do rompimento simples das hemácias, mas sim da interação patológica do parasito maduro com o nosso endotélio vascular. A transição para aquela malária grave, cerebral ou pulmonar é uma consequência estritamente molecular da maturação dos trofozoítos tardios e esquizontes. O caminho dessa fisiopatologia é de uma eficiência assustadora. No genoma do parasito existe a família de genes VAR, que codifica a proteína de superfície PFMP1. O parasito exporta ativamente essa proteína de dentro do vacúolo até a membrana externa da hemácia, formando protuberâncias físicas densas conhecidas como knobs. É como se a hemácia infectada se transformasse literalmente numa bola de velcro. Ela fica extremamente pegajosa e adere com uma força brutal ao endotélio dos vasos pequenos. Essa citoaderência massiva causa oclusão microvascular sistêmica e a isquemia grave nos tecidos. É isso que caracteriza o coma terrível da malária cerebral. E essa citoaderência toda opera através de uma interação molecular super específica. Os domínios externos da proteína PFMP1 funcionam como ligantes que buscam e ancoram-se em receptores endoteliais exatos do hospedeiro, principalmente nas nossas vênulas pós-capilares. E essa ancoragem exige muita compatibilidade, notavelmente com o ICCAM1, que é expresso aos montes no endotélio do nosso cérebro, e também o CD36. Ao prender firmemente a hemácia à parede vascular, o esquizonte maduro atinge o seu verdadeiro objetivo biológico, o sequestro profundo. Ao se retirar da circulação sanguínea geral, o parasito evita ter que passar pelo nosso baço e, assim, escapa da destruição pelo sistema imune. O preço, ele acaba asfixiando os órgãos vitais do paciente por hipóxia letal. Paralelamente a essa adesão nos vasos, rola o consumo intenso da hemácia por dentro. O Plasmodium digere a nossa hemoglobina em larga escala para roubar aminoácidos. O problema para ele é que a molécula de M resultante é letal para o próprio parasito. A defesa genial dele é biocristalizar esse M livre num polímero marrom inerte, a hemozoína. Só que essa aparente inércia do cristal vai por água abaixo no exato momento em que a hemácia se rompe. Com a explosão da célula, os cristais de hemozoína, recobertos pelo DNA do parasito, são lançados no nosso plasma sanguíneo e viram um gatilho fulminante. Eles ativam violentamente os receptores do tipo TOL9 nos nossos macrófagos e células dendríticas.
O que era um cristal metabólico inofensivo gera de forma súbita uma tempestade descontrolada de citocinas pró-inflamatórias. E é exatamente isso que causa aqueles paroxismos clássicos da malária: febres altíssimas, calafrios severos e tremores incontroláveis. Tudo isso nos leva a um questionamento biológico incontornável. Presta atenção. Se a PFMP1 está totalmente exposta na superfície, colando a hemácia nos nossos vasos e gerando essa tempestade inflamatória massiva, ela não deveria ser um alvo fácil para os nossos anticorpos? E, de fato, ela é incrivelmente imunogênica. Então, por que a infecção não é eliminada e persiste de forma tão letal? A resposta está no fato de que o P. falciparum possui um verdadeiro guarda-roupa genético. Ele tem cerca de 60 cópias diferentes desse gene VAR no genoma. Mas ele é muito esperto. Expressa rigorosamente apenas uma cópia por vez. Assim que o nosso sistema imune começa a produzir anticorpos eficazes contra aquela forma específica, o parasito detecta a ameaça, silencia aquele gene e simplesmente veste uma máscara molecular totalmente nova, ativando outra cópia do gene VAR. Os anticorpos do paciente se tornam obsoletos na hora. Trata-se de uma variação antigênica sequencial de cair o queixo. A nossa imunidade está sempre, literalmente, um passo atrás da biologia evolutiva desse parasito. O que nos deixa com o maior desafio da ciência biomédica atual. Como a gente desenha uma vacina contra uma máquina celular que a evolução treinou para alterar perpetuamente o seu próprio código, bem no meio do campo de batalha?